Meus irmãos, vamos dar sequência ao nosso tema, que é a evolução da consciência humana. Nós já vimos vários itens e hoje nós vamos falar a respeito de 3 coisas que são interligadas, mas são diferentes, que é a inveja, os ciúmes e a desconfiança. Que nós estamos falando das coisas que nos atrapalham a amar ou que nos impedem de amar as pessoas. Então, vamos começar pela inveja. A inveja, em verdade, é um dos pecados que tem desde o início da humanidade. Que aqui Deus fez esse plano de uma forma que as coisas não estão prontas. Todas nós temos que fazê-las. Existem algumas coisas na natureza. Hoje a população é muito grande, então as coisas têm que ser plantadas, têm que ser colhidas, as roupas têm que ser feitas, todas as coisas que a gente usa têm que ser feito. Então o ser humano fazendo, ele vai tendo as suas coisas para ele usar, para ele ter. Se ele não fizer, ele não vai ter. Mas nem sempre o ser humano quer fazer, ele quer ter, mas não fazer para ter. Muitos entendem claramente e se empenham em fazer para ter aquilo que precisam para viver. Muitos exageram e querem ter muito além do que precisam. Mas as pessoas partem de condições diferentes. Ninguém é igual e a condição existencial de cada um também é diferente. Então, muitas vezes a pessoa tem uma condição contrária e ela fica vendo os outros que têm as coisas. Os outros que de repente parecem como ela gostaria de ser. Tanto que alguns elegem ídolos, elegem pessoas que eles admiram, porque no fundo ela gostaria de estar naquele lugar. E muitas pessoas, por não terem aquilo que gostariam de ter, começam a invejar aquele que tem. E a inveja vai criando sentimentos negativos dentro dela, de maneira que ela não consegue perceber realmente o que ela está vivendo, o que está acontecendo, que ela poderia mudar a sua realidade. Ela não consegue entender que o que é para ela, o que é para o outro é para o outro. Cada um tem aquilo que é designado para si. Então, tem pessoas que vão ter mais, tem pessoas que vão ter menos. E nesse plano existencial vai ser sempre assim. Muito mais gente tendo menos e poucas tendo muito, porque é a desigualdade que a gente vive aqui. Então, aquelas pessoas que ficam no prejuízo, que não conseguem, às vezes, nem suprir suas necessidades básicas, tem momentos que se indignam, que se revoltam, que ficam com raiva daqueles que têm. E assim não são só as coisas. Tem gente que não consegue ter um amor e tem raiva das pessoas que têm o amor. Tem gente que se vê alguém se dando bem na vida, fica com raiva porque a pessoa está se dando bem na vida e ele não. Isso tudo é a inveja. E a pessoa fica presa nessa corrente e vai atrapalhar muito para ela realmente conseguir o que ela quer. Ela vai ter que entender que o mundo do outro é do outro e o dele é o dele e ele não pode misturar o seu mundo com o mundo do outro, porque a pessoa só pode contar com aquilo que é seu. Assim foi feito esse plano. Então,
tudo tem uma mensagem. Nada é de graça, não é assim só para a gente sofrer, é assim para a gente entender a dignidade da vida e entender que todo mundo precisa arregaçar as mangas e fazer. Mas aquele que consegue mais tem que entender também que ele não pode oprimir e nem se gabar perante o outro que conseguiu pouco, porque ele vai causar inveja no outro. Então, tem a via dos dois lados, aquele que tem inveja e aquele que causa inveja no outro. Então, ambos estão errados. A pessoa tem que tentar entender que Deus deu para ela virtudes e qualidades e que ela tem que usar as suas virtudes, os conhecimentos que Deus deu, para ela poder se superar. E que ela ficar com inveja não vai resolver a vida dela, muito pelo contrário, vai encher a cabeça dela de sentimentos negativos. Então, tem muitas frases, a gente vê até em caminhão, inveja isso, inveja aquilo, porque todo mundo sabe que a inveja é uma coisa ruim, que não é bom e que não adianta invejar ninguém. Você pode até se inspirar em alguém para você dar o teu salto, para você poder chegar onde você quer, você se inspira, mas você não inveja. Você, quando está evoluído, entende que aquilo que é do outro, que ele siga a sua vida, você segue a sua. Se você tem menos, é problema teu, né? Não precisa transferir as tuas insatisfações em cima daquele outro, que a tua vida vai ficar melhor. E quanto aos ciúmes, os ciúmes, em verdade, também é uma coisa inerente ao ser humano. Aquilo que é seu, aí ele já tem as coisas dele. Aquilo que é seu, ele não quer que o outro pegue, que o outro toque. Tem vários tipos de ciúme. Tem o ciúme das pessoas e tem o ciúme das coisas. Tem pessoas que são muito ciumentas, que não conseguem controlar aquilo que é seu, que o outro toque, até com as coisas. Tem gente que jamais empresta uma roupa ou não sei o quê, ou alguma coisa pessoal, porque é seu. Cada um tem sua explicação e entendo isso aí. Mas a questão toda é quando a pessoa deixa que o ciúmes seja maior do que a lógica da realidade do momento. Então, a gente vive no coletivo e vai ter que compartilhar com as pessoas o mundo e vai ter que compartilhar a nossa vida com os outros. Então, quando uma pessoa ciumenta, às vezes em relação a alguém, se ela acha que ela tem alguma propriedade sobre aquela pessoa, que é um equívoco, porque ninguém é propriedade de ninguém, nós somos propriedade de Deus. Mas do outro, é tudo um acordo que as pessoas fazem para conviverem juntas e compartilharem as coisas. Então, a gente tem um amigo, tem uma amiga, essa amiga tem outros amigos, tem outras amigas, e eu não posso ficar com ciúmes porque ela conversa com os outros, né? Isso é uma coisa que é até primitiva, os animais têm, os cachorros, os gatos, quem tem bicho doméstico, pega um, se tu tem outro, o outro vem ali, ele fica com ciúmes. Então, o ser humano que é maior do que um bicho, ele tem condições de entender que na vida a pessoa vai se relacionar. E que a gente não pode ter ciúmes se é uma relação marido e mulher, ou uma relação interpessoal, afetiva, né? Você tem que basear essa relação numa coisa chamada confiança. Se tentar basear nos ciúmes, que fica uma relação condicionada, não é uma relação livre, só vai ter problemas e vai viver em conflito. E não vai dar certo. Então,
as pessoas têm muitos ciúmes disso e daquilo, de tantas coisas que veem nos outros. Então, a gente precisa aprender a lidar o que é meu, eu posso compartilhar aquilo que é possível, tem outras coisas que não é possível, mas mesmo assim eu tenho que compreender, né, que a vida é coletiva e que a gente vai ter que compartilhar uns com os outros. E assim a vida fica melhor. Agora a desconfiança. E assim, antes de ir para a desconfiança, os ciúmes. O ciúmes ele pode ser real ou imaginário, né? As pessoas às vezes estão com ciúmes de um fato, de uma coisa, que é só do pensamento da própria pessoa. Ela está imaginando aquelas coisas e começa a achar que aquilo está acontecendo, começa a suspeitar e, na verdade, é imaginário. Mas pode ser real, pode realmente a pessoa estar provocando ela ou fazendo coisas que ela deva ficar com ciúmes. Então, de qualquer maneira, mesmo sendo uma coisa real, tem que ir para cima daí da confiança, e se não tem como resolver através da confiança, não tem como se relacionar com uma pessoa sem confiança. Vai ser uma relação limitada, muito limitada. E quanto à desconfiança, pode fazer parte do caráter da pessoa. Tem pessoas que são desconfiadas, que têm medo, que parece que as coisas são contra elas. Parece que as pessoas fazem tudo de propósito. Viu? Chegou a minha vez, dá errado. O outro na frente ali deu certo. Para mim dá errado. Então a pessoa não consegue ter uma autoestima forte, verdadeira, que lhe dê confiança para enfrentar as coisas. Vai fazer algo, parece que tem sempre alguém querendo atrapalhar ou querendo o lugar dele. E é possível que tenha, mas porque sempre tem. Mas e daí? Nós temos que nos virar mesmo assim, mesmo que tenha alguém realmente fazendo alguma coisa contra você. Então, você tem que procurar se certificar se é real e se tiver, daí você já não está mais desconfiado, aí você sabe que a pessoa representa algum tipo de ameaça ou de perigo e você vai saber como lidar com ela. Agora, a desconfiança é você acreditar subjetivamente na tua mente, com um pensamento, que o outro tem alguma coisa contra você e o outro não tem. Às vezes o outro nem sequer está lembrando de você, mas você está achando que ele está contra você. Aí é uma coisa imaginária. Mas tem coisas que são reais. Mas quando for real, isso não pode engessar a pessoa. Que aí eu vou ficar de mal com um, vou ficar de mal com o outro e não amo ninguém. Então vocês percebem como essas coisas que eu estou falando impedem a gente de amar verdadeiramente, da gente ser autêntico, ser quem a gente é. A gente tem que tentar trabalhar e buscar se despir dessas coisas que são patológicas, porque levam a prejuízos, levam a sofrimentos, a tristeza, perdas e às vezes brigas e até mortes. Quanta gente foi morto por ciúme, por inveja, ou porque o outro desconfiava. Então, a gente precisa entender o papel. A gente tem esses sentimentos porque são necessários, porque a gente precisa, às vezes, entender, desconfiar. Tem uma coisa que vai te ameaçar, tu tem que desconfiar dela, para poder se proteger. Né? Se aquilo que é teu, você não tiver um cuidado, uma vontade de tê-lo, isso, aquilo, todo mundo chega, pega e leva e você fica sem nada. Então, tem tudo o grau natural, um grau normal, e tem o grau que passa do normal. Então, a gente tem que trabalhar para viver dentro desse normal. E quem vai nos ajudar é a luz. A luz vai nos ajudar a compreender,
a saber o que é real, o que é imaginário e o que realmente é uma preocupação verdadeira, embora a luz nos informa que não devemos andar preocupados. Entregue na mão de Jesus, na mão de Deus, que Ele resolve para você. E muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e o nosso jeito não é o melhor, porque muitas vezes está contaminado o nosso pensamento por tendências do próprio pensamento. Então a gente tem que entregar na mão de Deus, que Ele é neutro, que Ele é justo, verdadeiro e amoroso, e vai fazer aquilo que deve ser feito. Então, meus irmãos, só para vocês verem, aquilo que nos atrapalha de verdadeiramente amar aos outros. E esses 3 itens, são itens que realmente nos atrapalham bastante de exercer o amor por ele. Amém.